Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos tratar de uma pergunta recorrente, especialmente neste período do ano, e que costuma gerar dúvidas sinceras, debates acalorados e até divisões entre cristãos. Um crente pode comemorar o Natal? O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Vamos responder com fidelidade às Escrituras, precisão histórica e equilíbrio pastoral. Daniel, muitas objeções ao Natal surgem quando ele é associado a práticas que parecem distantes do Evangelho. As pessoas falam de tradições culturais, símbolos populares e cada vez mais de um Natal fortemente marcado pelo comércio. Isso gera confusão e faz muitos cristãos questionarem se a celebração é legítima. Exatamente, Damares. Por isso, o primeiro ponto que precisamos estabelecer é este: a Bíblia não ordena a celebração do Natal, mas também não a proíbe. Não existe um mandamento que obrigue o cristão a comemorar o nascimento de Cristo em uma data específica, nem uma proibição que condene tal prática. Isso já nos ajuda a evitar dois extremos igualmente problemáticos: tratar o Natal como uma obrigação espiritual indispensável ou tratá-lo como algo automaticamente pecaminoso. Perfeitamente. A Escritura nos ensina a distinguir entre mandamentos divinos e práticas que pertencem ao campo da liberdade cristã. O apóstolo Paulo ensina que alguns consideram certos dias especiais, enquanto outros não, e que cada um esteja plenamente convicto em sua própria consciência, sem julgar o irmão. Isso significa que a questão central não é a data em si, mas a consciência diante de Deus e o conteúdo da celebração. Exatamente. O cristão não peca por celebrar o Natal, nem peca por não celebrá-lo. O problema surge quando a celebração perde seu conteúdo cristão e passa a ser dominada por elementos que não glorificam a Deus. E aqui entra um ponto importante. Muitas críticas ao Natal não se dirigem ao nascimento de Cristo, mas ao modo como essa data foi, ao longo do tempo, transformada culturalmente e comercialmente. Sim, e essa distinção é fundamental. Ao longo dos séculos, o Natal passou por processos de assimilação cultural e, especialmente na modernidade, por uma intensa exploração comercial. Isso não nasceu da fé cristã, mas de interesses sociais, econômicos e mercadológicos. Então, quando alguém diz que o Natal foi deturpado, muitas vezes está se referindo não à doutrina cristã, mas à forma como símbolos e práticas foram ressignificadas culturalmente e exploradas comercialmente. Exatamente. O problema não é a encarnação do Filho de Deus, mas a substituição dessa verdade por consumo, superficialidade e entretenimento vazio. Um Natal dominado pelo comércio não representa o Evangelho, mas isso não invalida o Natal cristão em si. Esse mesmo processo aparece claramente na figura de São Nicolau. Quem foi ele, afinal? São Nicolau foi um bispo cristão histórico que viveu no século IV. Ele ficou conhecido por sua fidelidade à fé cristã e por atos de generosidade. Ele não viveu na época do nascimento de Jesus, não instituiu o Natal e nem definiu sua data. E já na modernidade, essa figura foi transformada culturalmente e também comercialmente, dando origem ao personagem conhecido hoje como Papai Noel. Sim, e é importante dizer com toda clareza: o Papai Noel moderno não é São Nicolau histórico, não é um elemento bíblico e não faz parte da doutrina cristã. Ele é uma construção cultural amplamente explorada comercialmente, que pode ser ignorada sem qualquer prejuízo à fé cristã. Isso nos ajuda a separar claramente o que é fé cristã, o que é tradição cultural e o que é exploração comercial. Misturar essas categorias gera confusão, acusações injustas e conflitos desnecessários entre irmãos. Exatamente. Quando essas coisas se misturam, alguns acabam rejeitando o Natal como se ele fosse intrinsecamente pagão, enquanto outros o abraçam sem qualquer discernimento, esvaziando-o de conteúdo bíblico. Então, podemos afirmar que o problema não é comemorar o Natal, mas comemorar um Natal esvaziado de Cristo, moldado apenas por cultura e comércio. Perfeitamente. Um Natal sem Cristo é apenas um evento cultural e comercial. Um Natal com Cristo no centro é confissão de fé,
proclamação do Evangelho e lembrança da encarnação do Filho de Deus. Isso também nos ajuda a lidar com as diferenças dentro da Igreja. Há cristãos que, por convicção pessoal, escolhem não celebrar o Natal. Outros celebram com alegria. Como devemos lidar com isso? A orientação bíblica é clara: não julgar e não desprezar. Quem não celebra não deve condenar quem celebra. Quem celebra não deve menosprezar quem não celebra. Ambos devem agir para a glória de Deus, com consciência limpa e amor cristão. Essa postura preserva a unidade da Igreja e evita que tradições culturais ou reações ao comércio se tornem critérios de espiritualidade. Exatamente. A fidelidade cristã não é medida pela observância ou rejeição de datas comemorativas, mas pela fé em Cristo, pela obediência à palavra e pelo amor ao próximo. Então, Daniel, como podemos resumir biblicamente essa questão? Podemos resumir assim. Primeiro, a Bíblia não ordena nem proíbe a celebração do Natal. Segundo, celebrar ou não celebrar é questão de liberdade cristã e consciência. Terceiro, o Natal foi, ao longo do tempo, influenciado culturalmente e especialmente na modernidade por uma intensa exploração comercial. Isso não nasceu da fé cristã, mas de interesses sociais, econômicos e mercadológicos. Seguindo, esses processos não definem o Natal cristão nem invalidam a encarnação. Quinto, um Natal com Cristo no centro é legítimo, bíblico e edificante. Que essa clareza ajude os cristãos a viverem este período com mais discernimento, menos culpa e mais fidelidade ao Evangelho. Obrigado por acompanhar mais este episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que o Senhor nos conceda sabedoria para distinguir entre fé, cultura e comércio, mantendo Cristo sempre no centro. Que a graça de Deus esteja com você neste Natal. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.